E assim, quando a Lava Jato começa, não se sabia a dimensão de tudo que ia ter. A onda não tinha se formado ainda. Quando é o momento que você percebe que tá puxando um fio que vai vir muita coisa nessa onda? Teve duas ondas. Duas ondas que nos trouxeram para a realidade da dimensão daquilo com que a gente estava lidando. Vamos lembrar que quando a Lava Jato começou, eu fui chamado para trabalhar nela por conta da experiência, por conta do conhecimento. Vários colegas vieram pedir para eu entrar, vários policiais vieram pedir para entrar. Eu entrei, mas aquilo era simplesmente um grande caso criminal, mas como aqueles em que eu já tinha trabalhado em momentos anteriores. Vamos lembrar que eu trabalhei na Força Tarefa do Banestado, com uma equipe de procuradores, em que a gente revelou um esquema bilionário de lavagem de dinheiro. Então, para mim, era mais um grande caso, mas não envolvia um político sequer. Era simplesmente um caso que ia dar muito trabalho, noites, finais de semana, feriados, trabalhando, para investigar e processar crimes de lavagem de dinheiro praticados por 4 organizações criminosas comandadas por doleiros como Alberto Youssef. Exato. A partir do caso do Banestado é que surgiu o nome do Alberto Youssef, porque ele está vinculado nos 2 casos, não é isso? Exatamente. É ele que dá o ponto de conexão dos 2 casos? Exatamente. Ele dá o ponto de conexão e depois, outro ponto de conexão é o fato de que a gente ia utilizar todo o aprendizado que a gente trouxe, não só do exterior, com pessoas que estudaram em Sevilha, em Coimbra, em Cornell, em Harvard, e a gente ia aplicar ali, mas a gente também ia trazer a experiência do caso Banestado, que foi o caso antes da Lava Jato, que teve o maior número de acordos de delação premiada e que teve o maior número de cooperações internacionais. A gente superou, claro, o Banestado de muito, mas o Banestado foi, vamos dizer assim, o ambiente de amadurecimento desses instrumentos de combate ao crime. E aí... O projeto piloto. Projeto piloto. Aí, quando foi deflagrada a Lava Jato, a gente ainda não sabia do envolvimento dos políticos. 3 dias depois da deflagração, a gente fez a segunda fase em cima do Paulo Roberto Costa e da família, e aí a gente passou a se debruçar sobre o material envolvendo o Paulo Roberto Costa. Para deixar claro, ex-diretor da Petrobras, né? Exatamente. A primeira fase da Lava Jato, a gente tinha 80 mil documentos. A gente estava navegando, atirando num mar de documentos, tentando fazer sentido das coisas. E aí, investigando o Paulo Roberto Costa, a gente chegou à conclusão de que existia um esquema na Petrobras, a gente até acusou, existia já alguma suspeita ali de que existia um envolvimento político partidário, mas a gente ainda não tinha essa prova. Quando que veio a primeira onda? Quando a gente viu o tamanho do caso de corrupção envolvendo o Paulo Roberto Costa. A gente já fez uma acusação contra ele envolvendo 20 e poucos milhões de reais, mas, gente, para nós isso já era absurdo, isso já era um mundo. Poucos procuradores na história vão trabalhar num caso de corrupção de mais de 20 milhões de reais. Esses casos são raros. O povo nem sabe quanto é 20 milhões de reais. O cidadão brasileiro não tem nem ideia. Para ele, 20 milhões, 20 bilhões é... Vira um número, assim, de tão número fora da realidade, né? Pepe. Ô, Deltan, quando você pega a Lava Jato e vê os números dela, é algo impressionante mesmo. É 16 bilhões de reais devolvidos ao cofre público. Mas aí tem um estudo que foi divulgado que mostra que o impacto na economia foi muito pior do que esses 16 bilhões devolvidos, né? Tem um estudo que fala que o Brasil perdeu mais de 150 bilhões de reais, perdeu mais de 4,4 milhões de empregos, o PIB caiu mais de 3% por conta da Lava Jato. Você não vê, por exemplo, que nesse caso específico o remédio não foi muito pior do que a doença, não? Não, isso é balela, Felipe. Esses estudos são feitos por aqueles sindicatos do PT. Cara, isso aí não... Você quer saber quem destrói a empresa? É o Lula. Em um dia, o Petrobras perdeu 50 bilhões de valor de mercado. Quer saber quem destrói as empresas? É o Lula. Não, mas a Vale perdeu 50 bilhões de valor de mercado. Você tá mudando o foco, hein, Deltan? Você tá parecendo mais advogado que procurador. Não, vamos entrar, vamos voltar. Mas, vou te receber lá na OAB. Vou te receber lá como advogado. Quer falar quem destrói a empresa? Tá claro, vamos responder. A crise do setor de infraestrutura não foi causada pela Lava Jato. Volta lá para olhar qual foi a derrocada de investimentos do Brasil na área de infraestrutura. E a derrocada não veio da Lava Jato, a derrocada veio da crise fiscal causada por quem? Dilma Rousseff, que foi um fiasco na economia. O PIB da Dilma Rousseff, se você olhar os governos Bolsonaro, o governo Bolsonaro cresceu o PIB 5 vezes mais do que o primeiro governo Dilma e 15 vezes mais do que o segundo governo Dilma, com guerra na Ucrânia, com pandemia. Então, a Dilma, ela afundou o país. Isso não sou eu que estou dizendo, são os grandes economistas que analisam. Aí não tinha dinheiro para investir em infraestrutura. É claro que existiu uma derrocada, mas deixa eu só concluir que as empresas de infraestrutura depois tiveram uma renovação. Por quê? Porque se você tem dinheiro para investir, vai ter empresa disponível para fazer obra. Por que não teve empresa fazendo obra? Porque não tinha dinheiro para investir, porque a Dilma quebrou o país. Se você olhar agora, existe até uma renovação que é positiva na lista das 10 grandes empreiteiras do país. E mais, você teve essa oxigenação do mercado, você aumentou a concorrência e é mais uma
uma prova de que você tendo dinheiro para investir, você vai ter um mercado funcionando. Para quem agora, vai acreditar em estatística de sindicato... Para quem era despolitizado... Aí acreditar no Lula, que fala que foi uma conspiração com os Estados Unidos. Mas, Deltan, para quem era despolitizado, você tá bem político, hein, ô Deltan? Só discurso político aqui. Será que é prefeito de Curitiba esse ano? Seu nome tá pisado aí. Para quem era um cara que não sabia nada de política, você viu, né, o PP? Só política. Tá espertinho, tá político. É Deltan político agora. Não, assim, um ponto interessante. Quando eu pego, por exemplo, a lista das empreiteiras do Brasil, dá uma tristeza. Eu lembro quando eu saí da faculdade em 2005, eu olhava para o Odebrecht, olhava para Camargo Correia, olhava para Andrade Gutierrez. Tá lá. Eram empresas tão pequenas, tão pequenas. Primeira e segunda maiores, mas pega a lista atualizada da revista dos empreiteiros. É a primeira e a segunda, é o Odebrecht e Andrade Gutierrez. Agora a gente está vendo uma renovação. Se você quer manter os caras que sempre nos roubaram como os maiores empreiteiros, aí tá no caminho certo. Aí o rouba mais faz. Vamos aproveitar o Maluf aqui. Vamos fazer uma estátua para o Maluf e vamos fazer agora uma estátua para Marcelo Odebrecht, para Emílio Odebrecht, para esse pessoal das empreiteiras que roubava, mas fazia. Aí eu volto essa pergunta para você. Por exemplo, quando você estuda os Estados Unidos combate à corrupção, tem o caso do Walmart, por exemplo, que foi uma baita corrupção, né? E o que os Estados Unidos fizeram naquele momento? Ao invés de acabar com o Walmart, mandou o Walmart tirar todo o compliance, mudar a diretoria. Você não acha que a Lava Jato teria esse instrumento para fazer? Manter a segurança e os empregos das empreiteiras, manter as empreiteiras funcionando e não acabar com as empreiteiras? Fez isso! Podia tirar o pessoal do compliance, tirar a diretoria, mas não, o que vocês fizeram foi prender as pessoas... Prender quem corrompeu? Diminuir. Isso é errado agora? Não, claro que não. Prender quem corrompeu? A questão não é prender quem corrompeu, Deltan. A questão é o seguinte, você também diminuiu o contrato público dessas empresas com o governo, por exemplo. Não, quem diminuiu o contrato público das empresas com o governo foi o governo que não tinha mais dinheiro para investir em infraestrutura. Basta olhar lá, voltar lá e olhar os dados. O que a Lava Jato fez foi fazer acordos de leniência, como os Estados Unidos fazem com essas empresas. Essas empresas continuaram a funcionar, quem buscou o Ministério Público fez acordo e elas se comprometeram a devolver bilhões de reais que elas reconhecidamente roubaram das pessoas e elas se comprometeram a devolver para os cofres públicos. Errado está agora o Supremo Tribunal Federal, que está alegando uma coação. Vejam só, então, Felipe, a gente teve uma coação das pobrezinhas das empreiteiras, representadas pelos melhores advogados do país, mais bem pagos. Inclusive, essa coação teria acontecido sobre aqueles delatores que aparecem sorrindo nos termos de depoimento, dando risada, falando o que aconteceu e que tiveram seus acordos de delação homologados pelo próprio STF, reconhecendo a voluntariedade dos acordos de delação, e agora eles falam, não, essas empresas, coitadinhas, veja bem, vamos suspender os pagamentos delas do dinheiro que elas roubaram, porque elas foram possivelmente coagidas. É isso que a gente está vendo. O que a gente está vendo hoje é o retorno da corrupção e do sistema protegendo os corruptos. Deltan, Ferzinha, coloca de novo na tela aqui para mim aqueles números, aquele que tem da condução coercitiva, porque já que estamos falando em coação. Deltan, você sabe que você está no meio de 2 advogados e de um terceiro aqui também, né? Estou na cova dos leões. E tem uma crítica muito grande, apesar de todos esses números, apesar de toda essa linha que você traçou, a maneira como tudo foi conduzido. Por exemplo, este primeiro número ali, 211 conduções coercitivas. Para deixar claro o que é uma condução coercitiva, é quando a polícia vai lá pegar o cara para ir depor. É basicamente isso. Vai obrigado. Você não é convidado, você não é chamado, não é intimado para comparecer tal dia para ir prestar um depoimento. Não, você é obrigado, vai lá alguém e te pega. E em alguns casos desses aqui, Deltan, a pessoa não tinha nem sido intimada anteriormente, ou seja, ele nem tinha sido convidado anteriormente. E na condição de investigado, às vezes, de réu. Ou seja, o cara que tem o direito ao silêncio, de repente tem uma polícia federal na porta dele para uma investigação que ele nem sabia que estava respondendo, para levar ele para um depoimento. E mais, às vezes com uma câmera de televisão, com uma espetacularização, que é um ponto que pesa muito contra a Operação Lava Jato. A maneira como isso se espetacularizou. Ou seja, aquele PowerPoint que eu brinquei com você, mas claro, aquilo virou até um meme, né? A maneira de fazer uma coletiva de imprensa para falar sobre os investigados, de dar entrevista, de levar lá o helicóptero, a polícia
sirene, o japonês da Federal batendo na porta da turma. Como é que você vê essa crítica da espetacularização da operação? Isso era para colocar a opinião pública a favor de vocês? Tinham uma vontade ali de influenciar a população? Eu quero dizer para vocês que existiu uma grande espetacularização consistente no tamanho e espetáculo dos crimes praticados. Nós nunca vimos nada parecido na história do país. 40 bilhões de reais desviados dos cofres públicos. Não estou falando de milhões, estou falando de uma coisa que as pessoas, se milhão as pessoas já não entendem, imagina bilhão. Isso foi um espetáculo. Se eu fizesse aquela entrevista coletiva, Nelson, do PowerPoint, para acusar criminalmente um estudante que falsificou uma carteirinha estudantil, não teria uma pessoa da imprensa lá, não sairia uma foto. O que era espetacular não era a apresentação didática que aconteceu desde a 7ª fase, pelo menos, explicando como os sistemas funcionavam, a lavagem de dinheiro, a corrupção, para jornalistas e para uma sociedade que não tinha ainda uma familiarização com investigações criminais. Isso é transparência, isso é prestação de contas, isso é fazer o que o Supremo não faz quando, por exemplo, agora, o ministro Gilmar Mendes derruba a Operação Efesto e coloca sigilo sobre os autos. Quando ele derruba as ações de improbidade contra o Lira e coloca sigilo sobre os autos. Não, a Lava Jato prestou contas para a sociedade, atuou com transparência como deve ser, porque a gente está tratando de dinheiro público. Agora, quando você fala que ainda teria existido violação de direitos, condução coercitiva, isso, com todo respeito, é revisionismo histórico. Condução coercitiva era realizada em todas as grandes operações. O Supremo Tribunal Federal mudou seu entendimento no final de 2017 em relação à condução coercitiva, determinando que parassem, mas todos os tribunais sempre defenderam essa possibilidade e elas sempre foram feitas dentro da lei e não teve uma revogada, revisada ou anulada por nenhum tribunal. Isso só comprova que a Lava Jato seguiu as regras do jogo. Quando se proibiu a condução coercitiva, se parou de realizar. Agora, nós usamos sim todos os instrumentos de investigação disponíveis dentro da lei para investigar e punir corrupção como nunca aconteceu no Brasil. Essa acusação eu recebo. Fizemos tudo o que era legal e permitido para defender a sociedade brasileira. Como os melhores advogados que atuam na área de defesa, nós buscamos ser os melhores advogados da sociedade protegendo as vítimas da corrupção no Brasil. São 11